Fez um negócio. Foi, vai lá. Estávamos numa guerra espiritual tremenda agora, hein? Já estamos ao vivo? Podemos já começar o nosso programa? Já temos espectadores na live? Vamos ver se para mim já apareceu. Já tem 7 pessoas assistindo. Já tá indo já, pode ir. No meu não foi não, hein? Aqui, ó, vai. Tá valendo? Tá valendo. Uma excelente noite para você ligado no canal da Pibisque. Eu sou o Bruno Mendes e está no ar o Call and the Podcast. Comigo nada mais, nada menos que o excelentíssimo, ó nobre senhor, Pastor Jaza Xavier. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo ao Call and the Podcast. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E essa noite vamos falar nada menos do que intercessão, batalha espiritual. Agora há pouco já estávamos numa batalha espiritual terrível. Às 9h30 estava previsto para começar a nossa live e do nada um MacBook travou. Você já viu um iPhone? Você já viu um Apple travar? O nosso travou. Você não acha que não foi nada inusitado, nada por acaso nesse universo de meu Deus? Será? Não sei. Vamos discorrer a respeito disso nessa noite, não vamos? Pastor, qual é o seu chamado? É uma pergunta clássica que nós fazemos para todos. Uma excelente noite para você que está acompanhando aqui através do chat. Já temos alguns espectadores nos acompanhando. Qual é o seu chamado, querido? Bom, como as pessoas que me conhecem já há um tempo, né, e sabem que eu sou apaixonado por esse tema de chamado, dons ministeriais, tudo relacionado ao profético. Durante alguns anos, Deus começou a ministrar o meu coração, e apesar de eu já ter feito seminário, já ter tido um encaminhamento para um ministério pastoral, ao longo do tempo Deus começou a me mostrar, pela amplitude da sua graça e o entendimento também dos ministérios. Eu sou pastor, atuo nessa área, mas eu tenho a questão do ministério profético, da ação, né, na área profética, e tenho um apontamento, e eu entendo que isso é uma questão de tempo, que isso pode vir a acontecer, mas independente disso, mas existe um apontamento para o ministério apostólico, no sentido de organizar a igreja em si, estruturar a igreja em si, trazer para a igreja atual hoje a base daquilo que Jesus ensina, principalmente na carta em Efésios, ensinar a igreja a se posicionar nos 5 ministérios através dos seus ofícios, através dos seus dons, dos serviços. Então eu entendo que assim, já atuo nessa área no sentido talvez de ensino, mas vai chegar um tempo talvez que o Senhor vai proporcionar talvez uma amplitude maior nessa área. Certo. Então, independente do ofício, eu pastoreio tudo que eu estou fazendo, independente se eu estou ensinando, se eu estou ajudando alguém na questão espiritual ou até na área sentimental, física, eu estou pastoreando, mas tem esse apontamento aí profético e talvez futuramente ampliando para aquilo que Deus tem mostrado a gente já há um tempo. Amém. E quando que foi que você descobriu assim, cara, Deus está me chamando para isso, eu estou sentindo que está ardendo no meu coração a necessidade de fazer isso, de atuar com esse dom, com esse ato profético meu? Como foi isso? Quando começou? Você sempre quis ser pastor ou não? Um anjo apareceu para você e falou assim, Jaziel, você precisa ser pastor. Eu agora te faço pastor. Não, eu brinco assim? que eu nasci praticamente na porta da igreja. Acho que minha mãe sentiu a dor e deu aquela segurada e correu para o hospital. Pera lá. Mas fui nascido e criado dentro da igreja, mas sempre no altar, sempre trabalhando, tocando desde cedo. 9 para 10 anos já comecei a tocar no louvor, sempre atuando. Mas existiam os testemunhos externos, né? As pessoas reconheciam a questão do chamado. Esse menino tem um talento. Até a questão da área de adoração. No início foi mais assim, porque eu era muito ouvido com música, com adoração. Mas a experiência que me marcou muito foi quando eu vim para Cabo Frio. E no ano de 2000 teve uma cruzada
Evangelística? Havia muito mundial, antigamente, né? Internacional. Sim. Aqui, onde foi até a base dessa reunião, foi a primeira igreja, onde eu estava ali já como membro. E naquele ano ali, durante a cruzada, aconteceram assim várias coisas que a gente poderia até dizer que foi ali você já estava com quantos anos? Estava com 20. 20 anos. 20 anos. E ali eu tive um entendimento ali. Deus, ele me marcou muito naqueles dias. E no último dia, onde teve o fechamento da cruzada, foi até no estádio lá em Arraial do Cabo. Deus falou comigo de forma assim tremenda, mas ele me imprensou mesmo no canto. E o que mais me chamou a atenção, a cena de uma menina recém-convertida, se converteu na cruzada, pegou o microfone. Você estava pregando? Assim, não. Eu estava sentadinho no canto. Estava acompanhando como ela. Estava lá e ela pegou o microfone, pediu a palavra e falou assim, ó, Deus, eu me converti na cruzada e Deus, ele me chama para o ministério. Eita. E eu quero ser uma missionária. Forte, hein? E eu, na hora, foi um confronto porque eu nasci e criado dentro da igreja. Você já estava sentindo aquilo arder. Deus me mostrando, ó, acabou de se converter. E você? E aí eu fiquei, assim, eu vivi muitas experiências naquele momento. Certo. Mas no ano seguinte eu decidi obedecer. O pastor na época, o pastor Wanderley, já tinha conversado comigo e já tinha me sinalizado isso. Então, meus pais também já tinham sinalizado. As orações da minha mãe desde o ventre, com 18 anos que eu fui descobrir que ela viveu uma experiência na gravidez dela, que ela quase morri e tal. Então ela já tinha me sinalizado e falou assim, ó, eu orei a minha vida inteira por você e achando que você seria um missionário, um evangelista, um pastor, qualquer coisa de forma ministerial. Então ali já foi também mais uma pancada. Em 2001 eu ingressei no seminário, até de 2000 a 2004, e ali foi quando eu comecei essa minha estrada. Mas a questão do profético que você perguntou e dessas outras áreas, ao longo do tempo, mas antes disso eu já tinha uma experiência, já tinha um entendimento diferente. Chegou a pastorear alguma igreja? Não, apenas auxiliar. Apenas auxiliar. Entendeu? Até porque você agora conseguiu entender e interpretar que, de fato, o seu chamado era além do que aquilo de estar preso assim, à igreja em específico. Sim. Agora você fica mais solto no sentido de atuar mesmo com seus dons. Sim. E aí? E a partir daí? A gente está obedecendo. Hoje o que a gente está vivendo aqui... A igreja segue caminhando e o Jaza segue caminhando. Também. Hoje o que a gente está vivendo, assim, falo eu, minha esposa, minha família, a gente entende que é exatamente o resultado do apontamento profético. A gente saiu daqui, a gente foi para o Rio com muitas palavras. Qual lugar lá do Rio? Lá, rapaz, tem certeza? Pavuna. Um arminiano clássico aqui comigo. Pavuna. Direto da Pavuna. Misericórdia. Deus já te chamava desde sempre, né? Ele chamava para as tretas já desde cedo, entendeu? Aí é um outro podcast para contar as Vamos deixar para o próximo Batalhas Espirituais. E a gente recebeu muito apontamento profético, mas chegou no 2015 a 17 foi quando Deus começou a fechar as portas e nos empurrou para cá. A gente não queria vir para Cabo Frio ou para a região dos lagos. Eita. Mas a gente entendeu perfeitamente, e o fato de nós estarmos aqui hoje também servindo ao pastor Arthur e ao rebanho da igreja é exatamente assim. Eu estou cumprindo uma das palavras que Deus liberou sobre a minha vida no sentido ministerial. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui... Não acreditamos no acaso. E graças a Deus, num ambiente seguro, além da questão do pastoreio, mas um ambiente saudável, né, onde a gente pode ter essa confiança também de liderança. Enfim, a gente está vivendo e cumprindo o propósito de Deus. E é fácil essa caminhada? É tranquila? Não. É leve? Não. O que você pode falar para aqueles que estão nos assistindo, que falam assim, eu tenho um chamado, eu recebi. Como é que foi isso? Você já tomou muita pancada da vida já? Bastante. Para que aquelas pessoas falem assim, cara, não desista. Porque quando você pensa, a chave vira. Bastante. Mas o que acontece? A gente... Paulo fala muito sobre isso, né? Da glória vindoura, daquilo que você vai viver. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo é para um propósito na glória. É um propósito que a tua maior riqueza você vai conquistar após tudo isso. Verdade. Então, se você, e principalmente quem não tem talvez um entendimento, eu acho que durante uns anos a leitura que a gente pode fazer
a questão do chamado foi muito colocado de uma forma assim, muito seletiva, ou até mesmo um pedestal, mas é uma frase que eu ouvi muito interessante, e depois dessa frase eu comecei a entender muita coisa que aconteceu na minha vida. Uma vez eu vi um apóstolo pregando, e ele disse que se você quiser procurar um apóstolo, procure ele no nicho que você deve encontrar. Eita. Então, assim, Paulo disse que ele é a escória da humanidade. Então não há nenhum glamour no ministério, apesar da gente ter as glórias no sentido de você ver o efeito sobre a vida da pessoa. Acho que a melhor coisa que tem é quando você atua no ministério e você vê o efeito sobre a vida das pessoas. Inclusive, quando você tem essas pancadas, é sinal de que você está surtindo efeito. Que está funcionando, Quando né? você não sofre nada, nem pancada, e você não vê nenhum efeito, você não vê vidas edificadas, vidas libertas, é sinal de que Não tá você está funcionando. ali zero, você está ali só cumprindo um papel, De- mas você não está na sua função. E talvez um dos sinais que muitas pessoas, eu acredito que hoje existem muitos chamados que precisam ressignificar a sua experiência. E quando eu falo aqui sobre ministério pastoral, profético, apostólico, os 5 ministérios que eu creio, ensino e defendo isso, é porque eu acho que a igreja, no seu sistema religioso, ela colocou a liderança e ela colocou dentro de uma caixinha e falou assim, é apenas pastor. Mas ela não reconhece em termos de ofício os evangelistas, os profetas, os mestres e a questão do apóstolo. E se a gente for olhar biblicamente, o apóstolo e o profeta é a questão de governo, é que o apontamento que a igreja deve seguir. Sim. Então acho que muitos hoje, eles talvez estão numa função a qual não faz parte do seu ofício. Não quer dizer que não estejam cumprindo, mas quando você olha e reconhece. Então tem muito pastor talvez que ele deveria ser um evangelista, cumprindo somente a missão de evangelista. Talvez tem muitos pastores hoje que tem muita dificuldade, porque talvez ele é um mestre. A religião acabou engessando Engessou, então existe essa dificuldade até em Limitou nós. ele. Eu costumo dizer que é um óculos, né? Você coloca o óculos, mas aquilo te faz enxergar de forma errada. Então, quando você tira esse óculos que a religião te colocou, você vai olhar essa amplitude e fala, opa, peraí, não é isso. Então, assim, eu sei que é um assunto que pode criar também muitos questionamentos, tem aqueles que são cessacionistas, né? Enfim. Sim. Mas Paulo diz isso em Efésios, que é para que haja edificação, até que cheguemos à edificação do corpo de Cristo. E nós ainda não chegamos nessa plenitude. Então eu creio que a gente ainda está nesse processo. E a gente está num tempo onde muitas igrejas estão abrindo sua mente, principalmente anos 80, 90, 2000 para cá foi uma enxurrada de informações, onde houve um avivamento muito grande. E muitas igrejas estão entendendo que o papel é maior, que os ofícios, os dons e ministérios são essenciais para o crescimento do corpo. E acho que depois da pandemia também o povo deu abriu o horizonte, né? Eu acho que ele fez como você falou. Até a pandemia a gente ainda usava muito óculos. Cara, ainda estamos vivendo uma pandemia, né? Mas já estamos num tempo mais avançado, onde a pandemia, acho que já até acabou, se eu não estou enganado. Pandemia... E você tira o óculos e começa a enxergar de uma forma mais clara. A pandemia foi talvez a maior denúncia da igreja. Nossa. Mostrar quem realmente somos, o que nós estamos fazendo e mostrar que nós não dependemos de um templo. Se a igreja... Do auditório religioso. Se a igreja ela tivesse... Porque a gente olha para nós aqui, né? Sim. A gente olha Cabo Frio, mas existem outras igrejas que viveram. Não estou dizendo não obedecer os protocolos, não estou falando disso. Sim. Podia muito bem ir para a rua de máscara, de capacete, roupa de astronauta. Distanciamento de 1 metro do outro. E provocar o reino de Deus. Sim. Só que a leitura que a gente faz, a forma como a gente aprendeu esse gesso, essa forma que a religião colocou, isso é a maior denúncia de que a gente estava num formato que não surtia tanto efeito assim. Estava muito cômodo para nós. E hoje a gente está precisando realmente fazer essa releitura, tanto de comportamento, de postura e inclusive espiritual. Verdade. E vamos entrar num assunto agora que vai detalhar um pouco sobre isso, que é nada mais do que intercessão. Pastor, intercessão e oração é a mesma coisa? Como é que funciona isso? O que é oração? O que é intercessão? Oração é nosso contato com Deus, nossa conversa com Deus, né? Na nossa oração, aquilo que a gente
a gente expressa. A gente falando um pouco sobre os costumes. Durante muito tempo a gente pregou isso, a igreja, talvez não a totalidade, mas pregou que a oração é mão única, né? Você ora e pronto. E não tem um retorno, não tem um só retorno, vai. Mas depois o pessoal começou a perceber e começou a ensinar. Não é bem assim. Talvez os mais novos não entendam isso, mas antigamente era assim, né? Você ora, mas a questão dessa intimidade com Deus, você está orando, você está... E você pode falar o tempo que for, mas será que vai me responder? E muitas pessoas falam assim, você ora e quando você quiser ouvir Deus, você abre a Bíblia para ler. Tá, ok, é a palavra de Deus, mas essa questão da intimidade, do relacionamento, você orar e o Espírito Santo testificar no seu coração aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que a palavra está te mostrando. Então, oração é comunhão com Deus. Mas a intercessão, né, tem uma definição aqui, é intervir ou se colocar num lugar ou entre a pessoa, né, e a causa. Você vai estar ali se colocando, essa pessoa talvez está... Tem pessoas que têm dificuldade em realmente alcançar algo no mundo espiritual. Então você precisa estar ali intercedendo por ela. Ou pela causa dela. Se colocar entre. Aí essa causa a gente vai entender o quê? Às vezes a pessoa está pedindo algo, ela está necessitando de algo e entra exatamente nessa guerra espiritual. Então talvez o que pode estar ocasionando ou estar provocando o não acontecimento daquilo ali é exatamente uma obra do inimigo e você entra como intercessor para poder combater ele em oração, para você arrancar ali talvez o céu de bronze, fazer com que aquilo ali se desfaça. E é interessante isso aqui, porque a intercessão, você precisa ter discernimento, você precisa fazer uma leitura correta do mundo espiritual para saber exatamente como você deve interceder e como você deve guerrear em oração por alguém ou por uma causa. Pode ser por alguém, pode ser por uma família, pode ser por uma igreja ou por um povo, né? Eu não sei se você vai perguntar também sobre isso, porque existem exemplos na palavra de Deus sobre pessoas que intercederam, né? Moisés, Samuel, Jeremias. Grandes intercessores. E assim, todos eles profetas. Então o profeta é aquele que ouve e vê aquilo que as pessoas não estão vendo. O profeta, então, ele ouve e vê. E ele consegue enxergar. Então, às vezes, a questão de você lidar com a intercessão é exatamente você conseguir codificar essas informações no mundo espiritual. Porque, às vezes, a oração da pessoa, o desejo da pessoa, a petição da pessoa, ela pode não estar sabendo discernir. Pode ser uma questão espiritual, um empecilho, como eu falei, ou às vezes a pessoa ela não está tendo entendimento que ela está orando por algo errado ou de forma errada. Então, identificar os inimigos e começar a desfazer as obras do inimigo através da intercessão. Então, a questão não necessariamente tem que ser profeta, mas quem lida com a intercessão e entra nessa questão de batalha espiritual, automaticamente você está lidando com o profético. O profético é tudo aquilo que está em oculto, e você vai usar essas ferramentas aí vai entrar a questão também dos dons espirituais, das habilidades espirituais, para você conseguir com essas ferramentas essa vitória, né, por alguém, por uma família, pela igreja ou por um povo. E uma coisa interessante, que a gente precisa entender que a soberania de Deus, ela é acima de tudo, né? Ela está acima de tudo, e Jeremias, por 3 vezes, ele intercedeu pelo povo. Mas uma coisa interessante, que você vai perguntar sobre os quesitos, né? Já estou te respondendo aqui. Um dos quesitos para ser um intercessor é ter compaixão. Eu diria isso, compaixão e misericórdia. Porque assim, você pode orar... colocar na brecha por alguém. Exatamente. Eu posso orar por alguém que eu não conheço, não tem problema algum. Mas tem oração que eu acho bonito isso. Isso mexe comigo. Quando você percebe, quando alguém intercede por alguém, ou por uma família, ou por uma igreja, e ela sente a dor do outro. Porque misericórdia, o sentido da palavra, córdia é cardia, coração. É você colocar o seu coração na dor do outro. Então, quando você coloca o seu coração na dor do outro, sente o que ele está sentindo. É diferente. Então, você compra aquela briga ali, você compra aquela dor, e você parte para cima. Se coloca no meio. Jeremias, ele se viu nessa situação porque
tudo que ele profetizou, depois ele viu que ele estava dentro daquele contexto. Caracas. Aí ele falou assim, e agora? Vai sobrar para mim. Sobrou para mim, já sobrou. Não porque ele agiu dessa forma, deixa eu orar porque vai sobrar, não. Mas ele viu exatamente, é o meu povo, vai acontecer aqui, e ele intercede a primeira vez, Deus não atende. Intercede a segunda, Deus não atende. Para a terceira vez, Deus fala com ele, Jeremias, nem que Moisés e Samuel dobrassem os seus corações diante de mim, eu os ouviria. E eram caras fortes, né? Porque você vai ver Deus respondendo a Jeremias. Moisés e Samuel seriam grandes nomes da intercessão, assim como também Jeremias. Com certeza. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você acha que intercessão é um chamado ou é um dever para todo cristão, para todo crente? Não, olha, você tem um dever, você tem que interceder. Ou você acha assim, não, algumas pessoas elas foram chamadas para aquilo ali? Eu entendo o seguinte, a oração, ela é para todo cristão. Né? Não tem como você querer ser um intercessor se você não tem uma vida de oração, se você não tem esse contato com Deus, essa intimidade com diálogo. Deus. Um dos quesitos, né? Vida com Deus, uma vida pautada na palavra. Mas eu entendo sim que a intercessão, existem pessoas que ela tem um chamado específico para isso. Ela tem vamos dizer assim, um dom. Vamos colocar tem pessoas que definem como chamado, mas vamos colocar um ministério, entendeu? Porque existem pessoas que definem chamado como apenas os 5, em termos de ofício. Mas vamos colocar ministério. Deus me chamou para esse ministério, então eu vou servir através da intercessão. E na intercessão, qualquer igreja, qualquer ministério que tenha uma intercessão, um ministério de intercessão, você percebe que cada membro tem características diferentes no sentido espiritual, em termos de dons. Então, eu entendo que a intercessão, ela é um chamado sim, é um dom específico, mas não quer dizer assim, mas eu não tenho um dom de intercessão. Aí tem gente que usa desculpa não orar, não tem nada a ver. Porque tem gente que define intercessão apenas como oração, e não é isso. Não é isso. Mas tem gente que usa essa desculpa, e não é. Intercessão nada mais é que a pessoa ela tem esse entendimento, e a forma como a pessoa vive e a forma como o Espírito Santo se comporta com ela é diferente. Parece um exemplo bobo, mas assim, eu acho muito legal, muito interessante nessa minha busca sobre dons espirituais, nas minhas anotações e tentando coletar as maiores histórias possíveis. Uma vez eu conversando com um amigo de seminário, um grande amigo meu, André Cotrim, ele me contou uma experiência de uma irmã da igreja dele, que ela tinha o hábito de orar pelas pessoas. Então, quando ela percebia que alguém estava passando por alguma situação, ela se colocava à disposição. Bruno, eu posso orar por você? E a pessoa recebia aquilo tranquilo? Ela pode. Você pode me dizer qual é a causa? Ela pegava o caderno, ela anotava aquilo ali, botava a data de quando conversou contigo e ia orar. Ia pro joelho. E aí? Só que, eu acho isso, não estou dizendo que isso é uma regra, mas Sim. você vê quando a pessoa ela tem o ministério, ela a entende organização. qual é o ministério dela. Não só a organização, mas ela entendeu que isso é o ministério dela. Passava-se um tempo, ela voltava naquela pessoa e perguntava: e aí? E aquela causa? E aquele motivo? Aí ele falou que presenciou isso, de uma situação onde o irmão falou assim: não, aquilo ali já foi, já resolveu já e tal, não sei o que. Ela falou assim: não, meu querido, não resolveu não. Tem quanto tempo que resolveu? Não, já tem tempo. Falei assim, eu tô até hoje orando por aquela causa e você não me deu pelo menos uma resposta, uma satisfação se Deus ele respondeu você ou não. Eita, e o cara ficava sem saída. Aí você vê como é que existem pessoas que levam a sério. Então eu, quando peço alguém para orar, ou quando alguém se coloca à disposição, dependendo do assunto, eu vou chegar e vou dar satisfação. Estou passando por isso, ou ainda não aconteceu, ou já se resolveu, ou Deus está dando um apontamento, Deus já sinalizou, porque a oração é algo muito sério. A gente entende que o céu está fazendo leitura sobre isso, o céu está na expectativa sobre isso. Então, assim, existem pessoas que levam a sério realmente isso. Estou dizendo que é uma regra e você tem que ter um caderninho, mas é normal. Então, assim, é um exemplo de quem tem essa característica para o ministério de intercessão. Não apenas essa, mas a questão talvez dos dons, a forma como a pessoa se conecta com Deus ou como ela faz essa leitura. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas também que não entraram
em intercessão pela vida de outras pessoas, porque sabia exatamente que a pessoa ela estava talvez tendo uma vida que não condizia com a verdade e que o pedido dela para ela estar orando, ela devia estar se consertando primeiro em algumas áreas. E isso então, é certo? Certo, porque a pessoa ela está pedindo por uma coisa e na verdade ela não está com a vida pautada na palavra. Então nesse caso aí a pessoa deveria talvez, o intercessor talvez até exortar, né? E falar assim, ó, você precisa alinhar a sua vida nisso, porque vão ter orações que elas não serão respondidas enquanto a pessoa não tiver com a sua vida alinhada. Aí entra a questão talvez da libertação ou de questão de pecado, da pessoa se libertar disso. E isso é uma resistência no mundo espiritual. Então por isso que a intercessão tem que ter discernimento de como ela está lutando, por quem ela está lutando, e não é uma questão de você ficar investigando a vida dos outros, mas é apenas discernir. E você pode sim, de forma ética, de forma sutil, falar assim, ó, tem alguma coisa que talvez está pesando, precisa alinhar alguma coisa na tua vida, para se respaldar também, né? Para a gente conseguir guerrear. Por quê? Às vezes o inimigo ele vai pegar exatamente aquela situação ali e falar assim, ó, tem pendência aqui. Aí você entra numa guerra, você envolve às vezes o ministério todo e a coisa não flui, não acontece. Então assim, tem que ter o discernimento para fazer a leitura certa daquilo ali. Existem algumas situações que realmente a gente não deve orar a ponto de você tomar para si a obrigação de resolver aquilo. O intercessor ele não tem essa obrigação, eu vou resolver o teu problema, não. Eu vou te ajudar e a leitura que eu fizer, a gente vai entender o que a gente tem que fazer. Se a gente avança ou não, para onde a gente vai. Então assim, o Ministério de Intercessão tem que também saber fazer essa leitura para não entrar em guerras que são desnecessárias ou há um desgaste, porque a gente acha que não. Existe o desgaste espiritual, desgaste realmente daquilo que Como é que se identifica isso? Como é que se identifica esse desgaste? A questão exatamente é insistência que eu te dei, não. Sim. É você insistir talvez com aquilo que você não deveria, tá errado. Não teve o discernimento antes, buscou. E existem pessoas que talvez acham que são super-heróis, né? E não é assim. Você tem que ter cautela, você tem que saber com quem você está lidando. Primeira coisa, quando Paulo fala, né, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então você não está lidando com pessoas, você está lidando com demônios, com espíritos. Não é exatamente contra Satanás em si, porque Satanás você só pode ter uma luta individual, né? Satanás ele não é onipresente, onipotente, onisciente. Não é. E os demônios também não. Então existe uma organização no mundo do inferno, né? Na questão maligna, por conta disso aí. Então você tem que saber também fazer essa leitura com quem você está lidando, né? Qual o tipo de estratégia que o inimigo está usando, exatamente para você saber como guerrear. Então, principados, potestades, hostes espirituais. Parece uma coisa meio de Marvel, mas não é, né? Mundo da Marvel. Mas ao longo desse tempo aí, estudando, a gente ouvindo outras pessoas, existem pessoas que têm, como a gente chama de chamado, né, específico, na área de libertação, na área de batalha espiritual, mas tem pessoas que são peritas no assunto, em determinados assuntos, e a pessoa sabe exatamente qual é a linguagem que tem que usar, a forma como ela tem que se comportar. Então a gente precisa entender que numa guerra, assim como os vikings, né, você vê aqueles caras que são mestres ali com machado, outros talvez com arco e flecha. Numa guerra espiritual a gente precisa também identificar ali as habilidades de cada um, os dons de cada um e saber assim, cara, vamos agora agir sobre esse posicionamento, sobre esse apontamento, e exatamente usar o corpo de Cristo em prol daquela guerra, daquela batalha ali. A unidade cristã. O pastor, mas me conta assim, você acha que... Como é que eu vou conseguir identificar assim, cara, isso aqui é um principado, isso aqui é uma potestade? Você falou que existe uma organização muito grande. Como é que eu sei assim, cara, isso aqui que está acontecendo comigo agora é coisa de principado, isso aqui é coisa de potestade, isso aqui é coisa de osso espiritual. Como é que eu sei a respeito de que quem é esse inimigo que eu estou enfrentando? A questão do que você perguntou, na verdade aí, existe as definições, né? Porque você falou que existe uma organização muito grande, tipo Satanás. Existe a organização, sim. No mundo espiritual é uma coisa... O mundo espiritual, no sentido geral, mas vamos colocar no mundo espiritual celestial, ele é perfeito na sua organização.
ele é mais organizado, ele é mais real e mais colorido do que tudo aqui que a gente está vendo. Não. Surreal. Isso aqui é apenas uma sombra. É aquilo que o olho não viu. É uma sombra. Mas só que o que a gente esquece é que Satanás ele veio de lá. Ele tem esse conhecimento. Então, o que ele fez? Você acha que ele veio para cá, né? Ele foi expulso dos céus, e você acha que ele está assim, o que eu vou fazer? Será que ele está até agora assim pensando? Não. Ele é estratégico. Organizou o seu exército, né? Criou sua estratégia, mas lembrando, não é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele precisa que haja uma hierarquia e uma interligação. Então, ordem dada, né? Missão dada, missão cumprida, e cumpriu a missão, me traz de volta o que aconteceu. E ele organizou. E a gente entende que os espíritos, os demônios, se espalharam sobre a terra. Então existem os territórios, eles se espalharam. Eu entendo até mesmo que existem demônios que talvez não estão atuando especificamente em pessoas, mas em regiões. Então a gente entende, quando a gente faz algumas leituras, a gente entende até mesmo que alguns acontecimentos naturais podem ser até provocados por questão de demônios, ou até mesmo principais. Deixou de ser natural. Deixou de ser natural. A gente entende isso também. Mas a gente, quando o texto diz sobre principado, uma das definições é espíritos governantes, magistrados, poderes, começo, sendo que começo neste caso se refere ao tempo ou ordem. Principados são espíritos demoníacos poderosos que recebem ordens diretamente de Satanás. Então Satanás ele dá uma ordem aos principados e abaixo dos principados as potestades. E as potestades exatamente são aquelas que cumprem, executam aquilo ali que está acontecendo. Existem os estudiosos nessa área que defendem que a questão dos principados são também príncipes ou poderios, governantes literais. Sim, no tipo sentido presidente, de governador, política, de autoridade. Então, o que a gente pode entender? A gente percebe que no meio da política, no meio de qualquer tipo de autoridade mundial, a gente percebe que existe a influência, existem leis que são colocadas, leis que são compradas, leis que são talvez adquiridas, tramitadas, compradas, como diz a letra do Fundo Sagrado, compradas por alta soma de dólares. E a gente entende que essas leis, o que a gente precisa entender? O maior problema é quando o pecado é legalizado. E o que a gente mais tem visto nas últimas décadas é exatamente os governos mundiais legalizando o pecado. Os pecados. Então imagina o seguinte, se dentro da igreja é um problema o pecado, imagina no meio da sociedade. Imagina o pecado, a gente prega contra o pecado, mas o governo vai lá e legaliza o pecado. E fala, não tem nada a ver. Não pode isso. Não, pode sim. Aí fica uma lei, e como que a igreja, abre uma brecha. E como a igreja se comporta com isso? Abre uma brecha e a gente parece que vai recuando, né? Na verdade, a gente não pode fazer isso. Então, o que acontece? A gente entende que existe sim a questão dos principados que agem nessas áreas ou através dessas áreas. Independente disso, não vou dizer que os governos ou pessoas nessas áreas elas estão possessas, não estou falando disso. Sim, entendi. Mas que existe uma influência, a gente entende sim. Uma influência total maligna. Particular. Né? Eu tenho um amigo. Não precisa citar o nome, não. Não vou citar, não. Trabalhou como assessor político. Até hoje ele trabalha. E ele me dizia algumas informações que mostrava claramente, dentro dos palácios, dentro dos gabinetes, uma influência assim, literal e visível. Não. Então, o pessoal não está de brincadeira. Tá fazendo sério. Não está de brincadeira. Então, o que acontece? É muita oferenda, é muito voto, é muita promessa, é muito pedido, que na maioria das vezes também dá errado. Sim. A gente viu isso, porque às vezes ele sinalizava, tá para acontecer isso. Daqui a pouco dava errado. Então é um sinal de que a igreja está orando. Existia uma intercessão ali no meio. Exatamente. Aí algumas pessoas elas falam assim, cara, eu acho que o crente o cristão ele não deve se envolver com política. Se o cristão não se envolver com política, a gente vai por água abaixo. Eu acredito o seguinte, a gente precisa
e entender que a nossa luta não é contra a carne. Quando a gente entra numa guerra espiritual, a gente tem que O que entender. mais a né? igreja tem feito nos últimos tempos é não lutar contra os principados e potestades e exatamente lutar contra a carne porque você é do lado A ou lado B. Ou da Esquerda ou contra- direita. É o que E acontece. não é sobre isso, né? O último domingo que eu preguei, eu falei... E Águia, o cordeiro e o leão. na verdade, uma frase na mensagem eu usei porque eu dei essa palavra para uma pessoa específica quando eu liberei uma palavra sobre a vida dela. Mas essa frase ela serve para a igreja como um todo. Deus não nos quer nas ruas, em manifestações, mas Ele quer colocar o seu povo, Ele quer colocar pessoas específicas em locais específicos para manifestar o reino de Deus. Então a gente precisa entender, a gente tem que tomar posse disso. Às vezes, biblicamente, a gente vai olhar, vai ver exemplos. José do Egito foi um, que Deus ele criou um cargo, criou ali uma função só para aquele momento ali, para salvar um povo no meio de um ambiente que era completamente contrário, talvez, ao povo de Israel. Mas o que acontece? Se a gente entender que isso aqui é uma forma também literal de Satanás agir, quando Deus coloca um homem ou uma mulher de Deus em determinados lugares de autoridade, Deus ele pode usar dessas pessoas para combater contra o pecado, combater contra os pecados que estão sendo legalizados, combater contra a injustiça, contra a corrupção e manifestar o reino de Deus, por mais que seja de forma silenciosa. Aí entra a questão do cordeiro. Então você precisa ser estratégico. Para quem não acompanhou, explica um pouquinho sobre o cordeiro, o leão, a águia. Aí já é outro assunto. Não, mas você pode fazer isso. Não, mas como é que é? Mas só rápido, aquela pincelada rápida, assim, porque a águia ela enxerga, além das nuvens, aquela oportunidade. A águia ali, eu coloquei sobre a questão do profético. Sim. A águia simboliza o profeta, ou aquilo que é profético. Ela visualiza acima, né? Ela vê longe. Então eu coloquei o exemplo da águia, você está acima das nuvens, acima da tempestade. A águia tem esse poder, ela atravessa a tempestade, consegue ela enxergar percebe, do alto. ela atravessa e ela está acima da tempestade. Certo. E a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo. E esse entendimento dos céus, primeiro, segundo céu. Primeiro céu que a gente consegue enxergar, o segundo céu onde estão os principais potestades, e o terceiro céu assentado com Cristo. Nós estamos ali. Nós precisamos nos manter ali como águia, receber a revelação de Deus para aquilo que realmente a gente tem que fazer, tem que agir. Quando a gente descer e a gente atuar como cordeiro. E como que se atua como cordeiro? E João diz, eis aí, vem aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós precisamos agir como cordeiro para desfazer as obras da carne, desfazer as obras do inimigo do pecado. Não é rugindo como leão. Nós precisamos ser mansos. É quase que um agente 007. Que ele foi levado como ovelha, um matador. Mas vai chegar um momento que a gente vai rugir como leão quando ele vier, quando ele restaurar todas as coisas e quando ele reinar com cetro de justiça, cetro de ferro, ou seja, não se dobra. Então a ideia da águia, do cordeiro, do leão, mais ou menos nesse sentido. Já traz uma alusão de uma guerra espiritual, que nós já estamos enfrentando. E para você entrar numa guerra, você precisa primeiro fazer leitura. Então você precisa buscar a revelação. Eu posso escolher não entrar numa guerra espiritual? Falar assim, cara, olha, eu entendo que existe uma guerra espiritual, mas eu não quero entrar. Pode escolher você não entrar na guerra de outro, mas você, querendo ou não, já vive uma guerra. Eu já estou numa guerra espiritual. Perdão, você vive já uma guerra. Não tem como você dizer que não quer entrar. Eu já estou nela. Você já está vivendo uma guerra, você pode não perceber. Agora, você pode passar muito tempo vivendo uma batalha. Entendi. Você poderia ter resolvido esse problema já há algum tempo. Tem gente que fica assim, não. E aí você fica travando aquela batalha mais tempo do que o necessário. Talvez você poderia ter resolvido aquela batalha assim rápido e você escolhe, não, vou continuar porque eu entendo que eu tenho que batalhar mais e acaba se perdendo. Mas vou te falar, é bom. É bom entrar em guerra, é bom entrar em batalha, porque o nome de Cristo é glorificado, sim. O corpo é edificado, você gente, alivia o mas peso, na guerra espiritual, tá? Não é guerra. Você alivia o peso, você serve ao seu irmão, serve à família de Cristo, serve à igreja,
Uma das coisas que eu quero frisar aqui sobre a questão de principado, potestade, é o seguinte: existem áreas, sejam de governo ou sejam áreas territoriais, que uma das coisas que a gente precisa fazer como igreja é o seguinte: aprender a fazer leitura e saber o que domina. A gente percebe o seguinte: cada cidade, cada estado, a gente percebe que ali existe algum tipo de influência maligna. Sim. Algum tipo de, talvez, de pecado. Até por regiões. Algum tipo, talvez, de coisas que acontecem mais ali. Exemplo, há um lugar que tem muita prostituição, um lugar que tem muita miséria, um lugar que tem muita, talvez, corrupção. A gente precisa fazer essa leitura. E o que a gente precisa fazer? Identificar quais são os principados, quais são as potestades ali, os demônios que agem. E o que a gente precisa fazer? A gente entende o que? São tronos. Sim. Nós precisamos destronar. Tirar ele do trono. Destronar. Isso é como igreja, destronar. E quando a gente consegue fazer isso, colocando um filho de Deus em algumas posições, fica muito mais fácil. Porque ele é um representante legal ali do reino de Deus. Destronar, desfazer as obras da carne, assim como um espírito, ele é expulso de um corpo, e quando ele volta, ele encontra a casa vazia. Então, na verdade, você destrona, mas você preenche com o quê? Com o reino de Deus. Então a gente precisa preencher aquele espaço com o reino de Deus, manifestar o reino naquele lugar, para que aquele lugar seja governado pelo mundo espiritual, mas principalmente pela igreja. A igreja é quem governa. Aqui na terra é fácil eu falar assim: Senhor, que o Senhor tome conta desse lugar, que o Senhor abençoe esse lugar, mas Ele está aqui nos usar como seus agentes, como pessoas que são sacerdotes junto com Ele, para governar aquele lugar. Então, como igreja, a gente precisa acessar todas as áreas da sociedade para que o reino de Deus seja estabelecido, seja lá aonde for, em qual área que for, e desfazer e mudar a realidade. Uma das funções do apostólico e do profético é exatamente mudar a realidade de regiões. Uma experiência assim rápida: a gente, quando veio para Cabo Frio, nós fomos morar num local, no bairro, onde tinha uma escola da prefeitura que estava desativada. Ela começou a ser construída e parou. Ficou há anos lá. Aqui em Cabo Frio a gente vê muito isso, né? Cabo Frio. Politicamente falando. Ali precisava trabalhar, professor e tal, então ela conseguiu em outra cidade e ficava indo e voltando. Sim. E eu falei assim, estendi minhas mãos, um dia eu saí no portão e estendi as mãos: Senhor, no nome de Jesus, que essa escola, que a obra dessa escola, a reforma dessa escola se inicie e se encerre o mais rápido possível. Um ato profético. Volte a funcionar, no nome de Jesus. Naquele ano, as obras, inexplicavelmente, voltou. A escola finalizou e ali no ano seguinte conseguiu dar aula. Ela saía, 2 minutos ela estava no portão. Para honra e glória. Estou dando um exemplo de que nós, como igreja, precisamos mudar a realidade da onde a gente mora, por onde a gente passa. Então, às vezes, a gente Temos acha que que ser é essa só diferença. a questão do espiritual, mas é trazer a realidade dos céus sobre aquele lugar. Então, eu entendi a minha função. E uma das coisas que eu acho interessante, quando eu saí do Rio, eu saí debaixo de uma dessas palavras: que por onde eu fosse passar, onde eu colocasse o meu pé, eu ia estar mudando regiões. Então eu tomei posse, eu entendi que era um dos sinais de apontamento apostólico e profético, e comecei a orar nesse sentido. Então tem muita coisa que a gente vê que não foi definido e não foi resolvido, simplesmente porque a igreja não estende as suas mãos e de forma como ato profético, de uma forma apostólica, ela governa e declara que aquilo tem que acontecer. É uma intercessão, porque Exatamente. Já está ligado nos céus, a gente só precisa ligar na terra. Trazer a realidade dos céus para a terra. A gente acha, não, que isso não tem nada a ver, e a gente vê uma coisa que não está legal, uma coisa ilegal, e a gente pode muito bem estender as mãos, interceder e orar, e pedir a Deus que intervenha sobre isso também. Intercessão também intervir não apenas por causa de um irmão, de uma igreja, de um povo, mas também do bairro, da cidade, do estado, enfim, né? Da onde a gente tiver que manifestar a glória de Deus. Amém. Tem alguma pergunta no chat aí, Guilherme? Tem da Renata. Dá uma olhadinha. Renata, vamos lá. Você mandou pra mim aqui? É Antônio Gomes. Tá escrito aí. Não, tá aí Tá no chat do no YouTube. chat.
Bastante gente nos assistindo, gente. Muito obrigado, tá, por estar assistindo. Não esquece de sentar o dedo nesse like para nos mostrar ao YouTube que isso é relevante. Meu diretor não está aparecendo para mim no meu chat. Meu chat está vazio. Tu tem aí a pergunta dela? Ela perguntou o seguinte, sobre na dança e na música, a necessidade de trazer o profético, como que isso funciona na dança e no louvor? Como que se traz o profético na hora ali da manifestação? Na dança e na adoração. Né? Na dança e no louvor, como você traz o profético para essa adoração através da dança? Uma das coisas que a gente... Tem como se profetizar dançando? Nesse sentido? Sim, e vou dizer talvez mais. Você pode guerrear dançando. Eita, forte. E tocando o instrumento. Forte isso aí. Tangendo o instrumento. Entendeu? Isso aí rapidinho. O que a gente faz ali em cima é muito maior, o efeito é muito maior do que a gente possa imaginar. Só para você ter um entendimento. Eu entendo o seguinte, tocar guitarra eu não entendo como um dom espiritual. É um talento. Vamos colocar um talento, uma habilidade. A gente vai entrar sobre dons espirituais nas próximas aulas. Mas aí o que acontece? Mas aquilo, aí eu vou dar um exemplo. A pessoa ela tem um dom profético, ou ela tem ela pode até ter o ofício profético. Quando ela está ministrando, pode estar cantando, ela pode estar tocando uma guitarra, ela pode estar tocando uma bateria. Ela flui... Não, bateria não. Não, né? Bateria não. Não. Baixo. Por que não? Não, bateria não é de Deus, não. Aquilo não é uma barulhada danada, Porque atrapalha. os tambores numa guerra... É só nesse ato que precisa da bateria, gente. Quando a gente for entrar lá naquela guerra... Os tambores numa guerra, então... Brincadeira, os bateristas. Os tambores numa guerra, então, fazem um efeito absurdo. Eu vou te dar um exemplo sobre isso, já respondendo a Renata e os ouvintes. No Rio, a gente tinha muitas experiências com isso, e teve um amigo nosso que ele contou que ele estava eu não sei se era numa escola profética ou num culto, e durante o louvor, presta atenção aí, Bruno, durante o louvor o baterista começou a tocar de forma espontânea. A gente entende que quando é espontâneo é aquilo que não é ensaiado, não é combinado, e a gente chama muito de profético. Ele começou a tocar os tambores, sem, tipo assim, ele atravessou a banda e começou a tocar os tambores. E cada toque do bumbo e cada toque dos tambores que ele dava, depois uma pessoa, ela contou o testemunho, isso pessoas sérias, pessoas que eu convivi. Então ela contou o testemunho, esse músico, enquanto ele tocava. A pessoa sentia como se recebesse socos na lateral aqui do seu corpo. Eita. Só que ela estava com pedra nos rins. E após o culto ela expeliu todas as pedras. Nossa. Durante a adoração profética daquele baterista. Então ela falou que cada bumbo que ele dava, cada toque nos tambores é como se fosse recebendo pancadas, batendo para expelir. E depois ela expeliu. Então a adoração profética, ela traz cura, ela traz libertação. A gente prepara o caminho para trazer essa conexão. A gente precisa, como Ministério de Adoração e Dança, facilitar o caminho da adoração da igreja a Deus. Então a gente precisa abrir o caminho, trazer essa realidade dos céus sobre a adoração ali. Então, tanto na dança quanto na adoração, seja tangendo o instrumento, o profético, sim. Você pode profetizar, você pode curar, você pode libertar, você pode manifestar e trazer a realidade dos céus sobre aquele lugar. Mas para isso, é preciso, lembra do óculos? Sim. Precisa tirar e entender que é muito mais amplo, maior do que a gente imagina. E um exemplo assim, muito simples de uma igreja que não é nada profético, nada apostólico, nada de sobrenatural. Um amigo, nessas minhas anotações, né, sobre a questão dos dons, ele falou, numa roça no interior do Rio, ele conheceu um jovem que começou a aprender a tocar guitarra. Ele tocava de maneira simples. Até um belo dia um não crente sentou para ouvir ele tocando. Nota por nota. Então começou a tocar, foi tocando. O cara se converteu, ele se arrependeu. Só de ouvir o som? Só ouvindo o cara tocando guitarra. Ali tinha unção também. Sim,
Então ele se converteu, apenas isso. Não era um culto, ele talvez não tinha noção do profético, nada disso, mas ele tocando guitarra, aquela pessoa se converteu. Então, para você ter só um entendimento, às vezes a gente flui, a gente não tem nem noção do efeito que a gente está fazendo no mundo espiritual, mas as pessoas estão recebendo. Isso é verdade. A Lia Xavier está perguntando aqui, qual a importância da atuação das crianças no profético e manifestação do Espírito Santo? A importância delas, ela é total. E a nossa é maior ainda. Existe uma frase essa frase ela talvez joga a gente para um outro caminho, mas é muito interessante. A gente vai e volta. Não, Israel Belo, quando eu li essa frase eu pirei. Ele diz o seguinte: toda criança é pura na sua essência até ser doutrinada por um adulto. Isso é verdade. Aí vamos resumir essa fala aqui respondendo: qual tem sido a nossa doutrina para as nossas crianças com relação ao mundo espiritual? A gente precisa entender que o reino de Deus, o reino dos céus é dela. Então nós não podemos ser empecilhos para que elas acessem aquilo que talvez para elas é o mais puro e o mais comum. Eu acredito muito assim, da mesma forma que elas têm muita facilidade de acessar o reino, o inimigo também tem uma fúria muito grande sobre elas. Então a gente precisa saber ser agentes ali que venham conduzir as crianças, venham ministrar sobre as crianças, dar esse entendimento. E vou te falar, é muito mais fácil uma criança. O que é mais fácil? A criança aprender, o ser humano aprender o inglês quando é criança ou quando é criança? O mundo espiritual, a mesma coisa. Ou esse acesso, essa facilidade. Então, sem vício, sem mania, sem uma cartilha. Então, nossa responsabilidade é maior ainda, provocar e criar um ambiente para que as crianças consigam. Mas a gente precisa entender que elas precisam ter cobertura naquilo ali. Cobertura. E eu já ouvi casos de igrejas onde as crianças são assim, a lupa da igreja. Igrejas que têm uma visão profética apostólica. Eu vi casos tremendos, de pessoas chegarem dentro de uma organização. Não é assim, domingo que vem, vamos lá, vamos pegar fulaninho de tal, pedir para orar pelo tio. Não é isso. Uma organização, toda uma doutrina, toda uma estrutura. E pedir às crianças para orarem. Cura, libertação, inclusive a denúncia de pecado. É um negócio surreal. De criança botar a mão e falar assim: não vou orar por ele não, porque ele está sujo. Sente. Sem mesmo Nesse confessar. nível. Aí tira a criança, aí entra a parte da ministração. Vamos lá agora ministrar, né? Qual é a denúncia? Vamos alinhar os céus. Aí a pessoa confessa, ela abre o coração ali. Então assim, não é usar a criança disso, mas você ter uma noção como é sério e como a lente, né? A criança é como se fosse um aluno. A gente usa um óculos que fecha o nosso foco. A criança é totalmente aberta e a sensibilidade da criança é muito maior. Infinitamente maior. Como você fala da minha bateria. A bateria realmente não é de Deus, gente. Brincadeira. O pastor Jazz já deixou esclarecido. Pastor, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Presta atenção. Eu tenho ali principados, potestades, hostes espirituais. Tem Satanás mandando em tudo. Sim. Tem coisas que a gente... Quando eu era criança, eu era muito medroso. Sempre fui um garoto muito medroso. Agora eu não tenho medo mais de nada. Tem certeza? Não tenho certeza. Não pergunta muito a respeito Entendi. disso não, que eu posso voltar atrás e ficar com medo. Mas assim, eu via algumas coisas, vultos. Eu via, sei lá, alguém... Eu via algumas coisas bem esquisitas quando criança. Você acredita assim que criança consegue enxergar aquilo que um adulto não enxerga? Tipo assim, a criança fala assim, eu vi um negócio, eu tô com medo, a criança se arrepia ou começa a chorar do nada. Você já percebeu isso? Engraçado, Bruno, que você... Eu ia dar entrar nisso aí sem saber. O Espírito Santo soprou no meu ouvido. Eu ia falar exatamente que a criança ela é muito mais perceptível. Sensitiva. Ela consegue enxergar. Exemplo, tem criança que ela entra no ambiente e começa a chorar. Sim, eu já fui um E desses. a gente acha que às vezes é fome, que antigamente os mais velhos falavam que era aquele grampinho que amarrava a fralda, né? Ah, sei, Ali alfinete, tava alfinete. machucando, Espetando. nada disso.
A criança ela é muito mais sensível e infelizmente até mesmo talvez o inimigo às vezes perturbando mesmo, mas normalmente as crianças elas conseguem enxergar e detectar muito mais a questão do mundo espiritual, porque ela não tem maldade, ela não tem nenhum tipo de filtro ali. Então ela consegue sim perceber, e tem crianças talvez que não querem nem ir no colo de algumas pessoas, por exemplo, e também não é espiritualizando, né? Sim, tem entendo. muita criança que às vezes não quer vir no meu colo, porque eu sou feio, barbudo, por exemplo, mas tem criança que já olha, já dá um sorriso e tal, mas a criança é sim perceptível, né? E a gente tem que tomar cuidado que a criança às vezes ela pode ser um sinal, ela pode ser também uma esponja e acabar absorvendo aquilo que não deve, mas a criança tem sim, Bruno, essa experiência. Eu já tive na minha infância, eu tinha alguns sonhos repetitivos que eu confesso que até hoje eu não consegui entender alguns e que me machucavam muito, porque eram repetitivos, eram sonhos que me machucavam e aquilo de vez em quando aquilo voltava. Não tive tanta experiência com visões, talvez eu tive mais isso mais velho um pouquinho, na adolescência, juventude. Aí eu comecei a entender um pouco mais e comecei a perceber isso. A minha audição talvez era o acesso mais aberto que eu tinha, a questão da audição, entender algumas coisas, mas a criança assim, ela consegue perceber e fazer a leitura. Só que às vezes a criança ela não sabe falar, mas às vezes o adulto ignora. Eu vi isso, eu senti isso. Acha que é bobeira. Eu não quero ir na casa do fulano. Por que eu não quero? Eu não procuro saber o porquê. Porque que eu não gosto de fulano? Por que eu não gosto? Né? É só um exemplo. Mas, de novo, não use a criança como um amuleto, não use a criança como aquela máquina que fica procurando moeda, ouro na praia, detector de metal, né? Não use a criança para um detector de demônio. Não é isso, mas a criança sim, ela tem a sensibilidade muito maior do que um adulto. O pastor Max está falando aqui que vivemos um avivamento na igreja brasileira, em vários lugares, vivemos uma busca pela ação do Espírito Santo. Qual é o papel da PIBISC nesse movimento? De buscar a ação do Espírito Santo. É uma pergunta que ele está fazendo, É uma certo? pergunta. A gente precisa entender que houve um despertamento. A gente está falando aqui um podcast que pode ser assistido em qualquer lugar. E a nossa igreja é uma igreja batista. Sim, assistido em qualquer lugar. Então eu vou falar PIBISC, mas eu quero falar para quem estiver ouvindo. Quando a igreja percebe que houve um despertamento, ela entendeu que agora eu estou vendo que o negócio é diferente, eu estou enxergando diferente, eu estou me movendo diferente no espírito, no reino. Precisa fazer uma leitura do tempo que ela está vivendo, e existem algumas coisas, algumas ferramentas, alguns conceitos, alguns princípios, alguns ensinamentos que você precisa correr um pouquinho. Então a gente precisa acelerar um pouco. A gente precisa entender e ter a honestidade de perceber que existem outros grupos, outras pessoas, existem outras igrejas que já estão vivendo isso. Eu não estou falando que a gente precisa ir lá e perguntar o que é, não é isso, mas exatamente assim, aprender a fazer a leitura. Eu abri os meus olhos e entendi que Deus tem uma missão. Eu entendi que o mundo espiritual é muito maior do que eu imagino. Tem um texto aqui em Efésios que eu acho muito interessante, que é Efésios capítulo 1, verso 17. Do 15 em diante ele diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora presta atenção. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A oração de Paulo é essa: que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, nós precisamos ter esse entendimento, o espírito de sabedoria e a revelação no pleno conhecimento. Precisamos agora conhecer aquele lado que a gente não conhecia, ou dar importância àquele lado de Deus que a gente não dava.
por conta da religião. E como assim, sem você conhecer, como é que você se capacita para aquilo? Por exemplo, você Não não tem conhece, como. você vai ter que viver aquela experiência Não tem e como. Aí a gente precisa agora fazer essa errar leitura. para aprender naquele caso? Não, mas Ou a não gente precisa assim, a gente entende, uma das coisas que eu tenho falado muito lá no nosso meio, que é a minha oração, apesar de tudo que eu já experimentei, já vivi, e não foram milhões de coisas, mas no meu particular, mas foi um tempo bom, mas a minha oração é que eu quero viver algo com a PIBISC que eu ainda não vivi. Se eu viver a mesma coisa que eu vivi, pode ser bom para a igreja, mas pode talvez para mim não ser talvez assim, eu posso ser talvez um sinal, uma bússola, mas eu quero assim, viver algo que eu ainda não vivi, eu quero experimentar. E eu entendo que para o tempo de hoje, Deus ele tem uma obra específica, ele tem uma revelação para o tempo de hoje, para a gente saber se comportar como o PIBISC ou qualquer igreja hoje que está passando por um despertamento espiritual, fazer a leitura do tempo. O pastor Arthur falou uma coisa interessante quarta-feira sobre a questão do exemplo da batalha espiritual dos demônios, né? Observem que há décadas atrás se orava por algumas coisas, hoje já não se ora muito. Então a gente percebe o quê? Que a gente precisa fazer a leitura do tempo, a estratégia hoje do inimigo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo nessa questão de batalha, mas é entender assim, o que Deus ele quer derramar sobre a igreja, qual o conhecimento que ele quer derramar sobre a igreja, o que ele quer revelar sobre a igreja hoje, para que a gente caminhe nesse conhecimento. Então a gente precisa buscar, Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria e conhecimento da revelação na verdade dele. Então a gente não tem que ficar viver buscando algo novo, né? Viver algo novo, mas nele. Então ele tem algo a revelar. Ele já está revelando. Eu converso com alguns irmãos, a gente percebe assim, que Deus já estava sinalizando isso, que iria acontecer exatamente essa mudança, essa experiência que a gente está tendo hoje. Então isso já está sendo sinalizado por Deus já há um tempo. Então a gente precisa fazer a leitura do tempo correto, para que a gente tenha um comportamento correto nisso aí. Cara, entenda. Deus ele não precisa de você para realizar aquilo que ele quer, mas ele sente prazer em envolver você naquilo que ele quer fazer. Então seja aquilo que Deus quer, para que você faça aquilo que ele já determinou nos céus. Ligue na terra aquilo que já está ligado nos céus. Vamos mais perguntas por aqui. Leandro Rangel. Se a Bíblia é o manual de Deus para nós, através dela ele fala conosco, porque algumas pessoas afirmam que Deus só fala com eles em sonhos. Isso é possível? Deus falar só nos sonhos e não ter ali a confirmação bíblica? Tem como isso? Eu acredito que não. A gente precisa entender o seguinte: a Bíblia é manual de regra, de fé e é o nosso prática. fundamento, são princípios. O fato de Deus falar comigo. Como que se entende? Para poder começar assim, como que eu entendo que Deus está falando assim? Sim. Olha, Bruno, eu estou falando contigo. Como ele vai falar assim com voz clara, com uma voz manifesta, ou vai ser aquela voz de trovão? Vamos entrar numa outra área, mas eu sei que você é safo para isso. Do testemunho interior. Tá? Interior. Você às vezes você pode não ouvir de forma audível. Sim. Audível. Sim, se sim. você tivesse com fone, quem está com fone, eu estou ouvindo sua Deus voz. Deus está falando comigo, eu estou ouvindo sua perfeitamente. Mas o seu espírito você consegue discernir. Tá da mesma sensível. forma que você consegue fazer a leitura de um sentimento ruim, de uma coisa que te entristece, ou você faz uma leitura de uma coisa que te dá alegria. Então aquilo é no teu espírito. Ali é um testemunho interior. Mas aquilo ali é uma voz suave, pode ser às vezes uma impressão. E às vezes é tão suave que você acha que é até coisa da sua cabeça. Mas é isso. Em alguns casos, você percebe que é aquela voz. Na verdade, o Espírito Santo ele nunca vai gritar com você. Mas você percebe que talvez em algumas situações ele pode ser incisivo com você. Aquilo está te impelindo para algo. Está te chamando para orar. Está te chamando a atenção para alguma coisa. Mas o fato de Deus falar, aí talvez é a dificuldade que a gente tem de fazer leitura. O fato de Deus falar comigo, em específico, não é uma questão de revelar um princípio, um fundamento, mas a palavra de Deus, a gente precisa entender o seguinte: você se alimenta da palavra, você se alimenta da oração, como eu te falei, que a gente depois entendeu que é via dupla.
Sim. Você ora e você recebe, você ouve também da parte de Deus ali. A oração é isso aí. Mas a questão do sonho, aí se falando sobre a questão do profético, vou dar exemplo do profético, de um dom profético, que as pessoas têm dificuldade de entender. Quem está no chat vai entender perfeitamente quem ouviu isso aí. Tem pessoas que têm dom de visão. Ela tem a capacidade de enxergar. Existem pessoas que enxergam no espírito, que talvez pode ser uma impressão. Você tem uma visão no teu espírito, na tua mente, e você entende isso que é uma questão espiritual. Tem pessoas que têm uma visão aberta. Ela vê, talvez o exemplo de uma criança que vê o vulto, vê alguma coisa, ela vê seres espirituais, sejam anjos ou demônios, enfim, ela vê, ou até mesmo algumas coisas se materializando. Ela entende aquilo como sinal. Isso são formas do mundo espiritual, você se conectar e ter esse entendimento. Visão, audição, que isso pode vir através de palavras de conhecimento e sabedoria. Então, a palavra de conhecimento é o que está ligado no presente ou passado. Deus ele conhece todas as coisas, mas a palavra de conhecimento é uma porção de todo o conhecimento de Deus. Então, ele te deu a conhecer algo. Pode ser sobre a vida de alguém, pode ser sobre o futuro, sobre o presente ou o passado. Bruno, Deus me mostrou isso. Ou eu vejo que aconteceu isso na tua infância e tal. Palavra de conhecimento. Ele mostra para você que ele te conhece. E você fala assim, como é que pode? Eu não contei isso para ninguém. Palavra de sabedoria está ligado ao futuro. Algo que ainda vai acontecer. Por isso que tem pessoas que têm palavras muito relacionadas ao futuro. E a gente chama de quê? Esse cara é um profeta. Não necessariamente ele é um profeta, mas ele pode ter um dom, que é a palavra de sabedoria, que está ligado ao futuro, e a gente sempre arremete, a gente acha até que é espírito de adivinhação, e não é. Então tem visão, essa audição que pode vir através de palavras de conhecimento e sabedoria, e ela pode ter questão de discernimento de espírito. Você pode estar no ambiente e discernir aquele ambiente, discernir a pessoa, se ela está mentindo ou não, se ela está sendo falsa ou verdadeira, se naquele ambiente tem um espírito maligno ou não. Então o dom profético ele age nessas áreas aqui também. Entendi. Então quando a pessoa ela tem às vezes o sonho, Deus fala comigo, Deus ele está falando com você, te sinalizando a respeito de algo. Tem sonho, como diz meu pai, que você dormiu de barriga cheia. Sim. Mas tem sonho que ele está te sinalizando. Pode ser sobre a tua vida, a vida de alguém, a vida da igreja, pode ser sobre a cidade. Eu conheci pessoas, já tive experiências assim, de sonhar com algumas coisas que não faz sentido algum. Daqui a 3 meses acontece. Aí quando acontece, eu sonhei com isso. Então a pessoa nem entende que aquilo ali é um sinal. Tem pessoas que estão na rua e de repente tem uma visão. Puf! Ela acha que é coisa da cabeça dela. Opa, peraí, aquilo começa a te incomodar. Aí você assim, o que o senhor quer com isso? Então, a gente precisa entender que o dom espiritual, ele é atual. Ele está ligado ao passado, ao presente e ao futuro. A igreja não é uma igreja estática. O corpo de Cristo ele se movimenta. Então ele traz a realidade, ele revela aquilo que está em oculto. A palavra de Deus ela é princípio de tudo, é princípio e fundamento de tudo. Está baseado aqui. Todos os dons, sejam sonhos, visões, discernimentos espirituais, tudo que a gente está falando aqui está na Bíblia. Só que se a gente for falar aqui, a gente já está entrando em outra área. Sim. Só que quando a gente fala assim, Deus só fala comigo, pode ser um meio. E outra coisa, às vezes o dom espiritual para incredulidade aí, o desespero de muita gente. Às vezes a pessoa ela pode não estar com a vida 100%. O dom é irrevogável e Deus ele pode usar aquele meio de falar com aquela pessoa o tempo inteiro. Falar e usar ela para poder falar com outras pessoas. Eu conheço pessoas que têm esse tipo de dom. É a forma como Deus fala. Eu chamo de... É a forma. Não é que eu tenho um sonho profético. Então você tem um acesso ao profético através de sonho. Mas você pode ter através de visão, através de discernimento, que isso é questão desse ofício. Então, às vezes, só para poder a gente amarrar isso aqui, porque algumas já demos uma pincelada para o pastor Max quando tiver o dom essas e perguntas levam para onde? De não crer em profecia, ou de dizer que ele é um profeta, né? Não, às vezes é a questão do profético. Você só tem uma porta, você só tem uma ferramenta ali. Então você tem que buscar ali se você tem talvez acesso a outras experiências nesse sentido aí do profético,
Porque tem muita gente que começa a falar assim, porque ele é falso profeta, que é isso, aquilo, outro, que não se cumpriu. Às vezes a pessoa teve uma impressão apenas e ela não soube fazer a leitura dessa mensagem e não soube passar. Não, então ela nós... pega e de forma impossível ela coloca aquilo ali. E tem gente que não tem um pingo, não tem 0,5 desse conteúdo que eu estou te dando, essa didática aqui, mas flui no espírito com a naturalidade, que você vê assim, cara, é Deus purinho. Que ela não foi instruída, a não ser pelo Espírito Santo. Sim. E que você conhece, sabe que a pessoa tem uma vida pautada na verdade, no Espírito, fala assim, cara, é Deus purinho ali. Então você percebe que tem as pessoas que têm o conhecimento, tem as pessoas que vivem apenas no Espírito e fluem nos seus dons proféticos, e tem aqueles que ficam aqui, tipo assim, isso aqui é assado, isso aqui não é desse jeito, fica só querendo delimitar e dizer o que pode e o que não pode. Então não é assim, a amplitude dos dons, a amplitude do profético, só que tem pessoas que têm medo de entrar nisso aí. É comprometedor? Sim, mas eu vou te falar, nós somos espirituais. Uma das coisas que a gente precisa entender para lidar com o profético, nós somos seres espirituais numa carcaça. Então a gente lida aqui com a falha humana, a gente lida aqui com os nossos desejos, a gente lida aqui um com o outro, com as nossas manias, os nossos defeitos, mas nós somos seres espirituais e não estáticos. Nós estamos em movimento, nessa edificação, até que cheguemos ao pleno conhecimento. Na estatura do varão perfeito. Então, esse profético é para avançar. Então, Deus ele vai usar o profético no individual, vai usar o profético na família, vai usar o profético para a igreja, vai usar o profético para a sociedade, para que a gente se movimente. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus também da igreja, é um Deus do povo, para que a igreja se movimente. Então ele vai usar essas ferramentas, os seus dons, que são irrevogáveis, para o crescimento da igreja, a edificação da igreja. Eu dei exemplo no treinamento, que a gente fala de edificação, que corpo a gente entende o organismo, né? Uhum. Mas fala edificação, algo que está crescendo. Então se a gente entende como edifício, uma obra, a gente precisa de materiais, assim como um tijolo, né? Você constrói, tem a base, daqui a pouco você começa a levantar a parede, você precisa o quê? Edificar, exatamente aumentar esse corpo. Então todos os dons, toda a manifestação é para o crescimento do corpo. Nós precisamos alcançar almas, alcançar vidas, salvá-las, essas vidas, resgatar essas vidas, para que a gente tenha mais matéria-prima para crescer, e não apenas em número, mas em conhecimento, que é o que Paulo está falando aqui, na revelação do pleno conhecimento dele. Verdade. Gente, nós estamos finalizando já a nossa noite. Se você tem alguma pergunta ainda para fazer para o pastor Jaza, a gente vai ler e passar para ele, e ele com toda a sua sabedoria e intelectualidade vai estar respondendo essa questão. Não esquece de deixar o seu like, já são muitas pessoas assistindo aqui de forma simultânea, já são mais de 30 pessoas já nos assistindo. Muito obrigado, Adriana Lima, William, Arthur, André, Ana Paula. Arthur está aqui do meu lado. Arthur Costa, ele mesmo. Ana Paula, Caroline Costa, toda a galera da PIBIS que está nos acompanhando, Marcos Siqueira, Deilza, Alzenir, um beijo, minha avó Alzenir, pastor André Veríssimo, muita gente bacana, Valdir Oliveira, muita gente, Rafaela Almeida, André Lima, Mara Barros e um monte de gente mais. Gente, muito obrigado. Guilherme? Fala da nossa classe, todo domingo às 18 horas. Né? Exatamente. Isso que você está assistindo aqui através do YouTube é um resumo do que aconteceu na aula sobre o Holland, a Heber Holland. A Heber Holland nada mais é do que a escola bíblica dos jovens, ou a escola bíblica para aquele que quer entender sobre chamado. Então a nossa querida Adriana Lima, o nosso diretor Guilherme Gomes, ele... Não te corta, você sabia que tem gente de Boston assistindo a gente aqui? Tem gente de Boston? Estados Unidos, é. Que top, hein? Tá chegando longe, hein? Tá chegando longe. Tá chegando longe. Então, todo domingo, às 18 horas, nós estamos reunidos. Nós vamos tratar sobre dons e talentos, nós vamos tratar sobre missões, vamos tratar sobre discipulados, vamos tratar sobre liderança com o pastor Arthur Costa, vamos tratar sobre guerras espiritual, intercessão, batalha espiritual. E tem muita coisa para vir ainda, gente. E é só o começo, viu? É só o começo, tem muita coisa bacana e nós vamos
arrebentar as portas do inferno e trazer almas para Cristo. Em nome de Jesus. Que é o nosso foco. Em nome de Amém? Jesus. Pastor, foi um prazer estar contigo. Prazer Tem meu. muito mais e a gente vai ter mais uma aula. Aí a gente vai poder entrar mais detalhadamente a respeito de batalha espiritual em algumas coisas que eu me segurei aqui para não perguntar porque não estava dentro daquela pauta. Era Quer só fazer a última e deixar no ar? intercessão. Quer Não, fazer a última pergunta e deixar no ar? Não, eu ia te perguntar o seguinte. Você é músico, Sim. você constrói instrumentos, Ih, nossa, rapaz, você constrói instrumentos esse povo, cara. e você construiu um instrumento para preso. Como é que foi isso? Fala aí. Qual foi o Eu instrumento tô- para tô preso que você... Tô boiando. Pode falar o instrumento que ele construiu para preso? Você já não construiu um cavaquinho? Você não construiu um cavaquinho? Sim. Cavaquinho é instrumento para preso. O instrumento é pra tocar o gemado. Dá pra tocar entendi. o gemado. Entendi. Essa piada foi maravilhosa. bem- Era pra bem fechar bem a noite, fechar bem a sexta-feira. Olha, o pastor Arthur falou que ia perguntar por que eu não estava usando fone. Eu falei que eu não poderia botar o fone em cima do meu cabelo, porque o meu barbeiro Tarciso Barbershop, ele passou um chora negão. Ele pegou aquele creme maravilhoso, hidratante para capilar. Passou. É hidratante? É um hidratante capilar, rapaz. Não detona. O fone tá segurando o cabelo. Não detona meu cabelo. Então ele passou esse chora negão, menino. É incrível. Ele passou em 2 minutos. Ele foi, é incrível. Tô até incrível. arrepiado, só faltou falar isso. Não, eu ia correr. emocionado. Eu ia passar a mão no cabelo. Quando ele passou aquele chora negão, menino, em 2 minutos eu já tava chorando, você acredita? É mesmo? É. E você nem é negão. Não, eu não gostei. Eu sou negão, pô. Que É. isso? A Constituição permite ser aquilo que eu quero. Então eu quero ser negão. Rapaz. Não legaliza o pecado, não, hein? Olha, Cadê? Não. Aí ele passou aquele chora negão assim no meu cabelo. Em 2 minutos eu tava chorando. Eu pensei que a minha cabeça tava caindo, menino. Depois que ele lavou, aquilo ficou cheio de ferida. Em casa eu passava o pente que ardia, mas meu cabelo ficou liso, viu? Ficou legal. E assim, eu passei uma pasta capilar para deixar ele bem alinhado. Se você quer fazer o seu cabelo como o meu, tem jeito para tudo. Inclusive, procura o Tarciso Barbershop lá, que ele vai passar esse chora negão no seu cabelo, que vai ficar legal pra caramba. Você também já passou um chora negão nesse cabelo, não? Não. Porque eu vejo seu cabelo sempre alinhadinho, bonitinho. É, tem aquela famosa pomada, né? É o gel. Pomada. É O só o gel, gel. o gel estraga, né, o cabelo. Aí depois vem a pomada. Usando de uns, sei lá, uns 2 anos pra cá, comecei a usar. Aí Samuel também. A gente... Aí todo mundo, né? É Deixa melhor, o cabelo né? bem bacana. Mas eu vou deixar meu cabelo legal, igual do pastor Arthur. Se você visse como o cabelo do pastor Arthur tá agora, você ia falar assim, cara, ele não é o mesmo cara que estava na igreja na quarta-feira, não. Tá Não, mas bem quarta-feira bagunçado. ele já tá bem tava assim horroroso. já, pô. Tava não? Largadão Tava, assim? Segunda... Não, largadão não. Não, o cabelo mas tava tá na bem régua. largadão. Desde segunda ele já tava na régua. Vem cá, aparece aqui na imagem aqui pra galera te ver. Vem. Se tirar a foto ali, vai aparecer um daqueles ali. Vai aparecer um leão daquele que tá na live ali. Gente, fica na paz, foi um prazer estar com vocês e até a próxima com mais um Call and the Podcast. Tchau, tchau. Valeu. No final só deu risada.